Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno, sou do time do Recruta. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso time de logística e temos dois convidados super especiais. Então agora eu vou apresentar para vocês o Stefano e o Noel. Então até para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o Stefano começasse contando como é que foi essa trajetória até aqui. Stefano, o que você faz na Estônia hoje? Fala, Bruno. Então, primeiro eu entrei na Estônia através do Recruta 2017-1. Na época ainda se chamava Recruta Apex. No processo seletivo que eu entrei efetivamente, tinha um negócio de que quando você entrava, você fazia um rotation bem rápido, em 3 semanas na companhia, e depois você escolhia o time que você iria efetivamente começar a tocar suas missões. Eu escolhi o time de logística. é, Na época dava para ver claramente que tinha vários desafios grandes e era uma galera que eu senti que tinha uma sinergia muito grande com o meu jeitão também. Eu entrei na vertical de supply chain, né? Depois vou explicar um pouquinho as verticais que a gente tem dentro do time. E desde então faço parte desse time, né? Explicando um pouco rapidamente o que eu fiz, né? Supply chain olha meio que a cadeia de suprimentos do centro de distribuição e a parte de transportes até a gente chegar nas nossas bases e polos. Então eu comecei olhando logística reversa, que é um movimento de você garantir que tudo que foi desinstalado e trocado de itens dos nossos clientes voltem para os nossos centros de distribuição. E ao longo dos semestres eu fui absorvendo um pouco mais de escopo. Então, primeiro eu olhava só a parte de transporte e logística reversa, depois eu comecei a olhar a logística reversa e triagem, que são um conjunto de testes que a gente faz nos nossos POS barra maquininhas dentro do centro de distribuição. Depois comecei a acompanhar logística reversa, triagem avançada, até que surgiu um novo desafio da gente é, empreender aí em um novo operador logístico, e eu tô com esse desafio desde então. Boa. E por aí, Noel? Opa, boa. Então, eu comecei na companhia em fevereiro de 2016, bem no início da expansão. Assim que a gente começou a primarizar a operação própria, eu comecei como Green Angel, que são os operadores, né, que na época eram os operadores que faziam o atendimento na ponta, né, a instalação das nossas máquinas e treinamento para o cliente sobre os produtos. Com o tempo, eu acabei me tornando um líder de operação, fui para o Rio de Janeiro, ajudei a abrir a operação do Rio, e na época era um desafio grande porque a gente já tinha uma força de venda na cidade, mas a operação ela era toda terceira. Então o desafio era de fato contratar, trazer gente boa para a companhia, formar um time e conseguir fazer essa migração de share. Com o tempo também eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio no Rio e fui para Recife, inicialmente para abrir a operação na cidade, mas o escopo acabou aumentando e foi quando eu me tornei líder regional e ajudei na expansão da região. Então foi um desafio bem legal, porque em 1 ano e meio a gente conseguiu formar um time de Angels de 60 pessoas pulverizados pelos 9 estados. Então foi um desafio muito grande e também tendo como principal missão a contratação, né, e treinamento dessas pessoas. E desde abril de 2019 eu estou no Sul. Eu vim ajudar aqui na reestruturação da região, que passava por alguns problemas de turnover e alguns problemas operacionais. E aí estou ajudando o time a tocar aqui o negócio. Boa. Agora que vocês foram devidamente apresentados, queria que vocês contassem um pouquinho como que é o dia a dia de vocês, o que vocês fazem. Daí eu queria pedir também para o Stefan fazer uma apresentação aí do time de logística para o pessoal entender, por favor. Boa. Primeiro, então, começando sobre como que a gente se organiza aqui na logística, né? A gente tem basicamente alguns hemisférios, né? Vou citar eles agora. Primeiro, a gente tem o time de planejamento e controle. Ele é o time responsável pelos números de execução que a gente vai ter tanto no centro de distribuição quanto no campo, né? Então, se fosse para colocar de outras formas, eles calculam a quantidade de chamados, eles olham o resultado financeiro,
e eles ajudam a gente a dimensionar os times, né, saber quantas pessoas que a gente vai ter que contratar efetivamente ao longo dos meses. Então, se fosse pensar na logística como um corpo humano, o planejamento e controle é como se fosse o cérebro. Seguindo nessa cadeia de operação, a gente tem o time de supply chain. O time de supply chain, ele é como se fosse, pensando no corpo humano, o coração. Ele serve para poder pulverizar no centro de distribuição estoque para todas as regiões que a Estônia hoje atende, né? Então a gente está praticamente em todos os estados do Brasil, estamos em várias cidades aí, mais de 400 cidades, e o que o time de supply chain faz é garantir que tudo que o cliente precisa, né, ou no caso, nosso time de campo vai levar ao nosso cliente, chegue aí nas mais diversas cidades do Brasil. Esse é o principal objetivo do time de supply chain. Aí depois a gente toca, vamos dizer assim, a bola para o nosso atacante, né, quando a gente pensa ainda seguindo no fluxo logístico, a gente tem o time de Green Angels, o time de Last Mile, né. Esse time ele é responsável por garantir que o pós-venda, encantamento e atendimento do nosso cliente. Então, assim, tudo que a gente tem que fazer, além de instalação, desinstalação, troca e setup de novos produtos, o time de Last Mile hoje ajuda aí a logística e a companhia. Mas a gente tem outros times também que suportam toda essa operação, né? A gente tem um time que a gente chama de Liga, ele é como se fosse uma espécie de RC dos Green Angels, né? Porque quando o Green Angel está na frente do cliente, pode acontecer algum tipo de problema. Para quem que ele liga? Ele liga na liga. Então, esse time aí ajuda a gente a dar suporte para os nossos Angels na ponta. A gente tem também um time de pessoas, a gente chama aqui dentro de Business Partner, BP. Ele é quebrado em recrutamento, seleção, treinamento e segurança, que é um pilar que a gente valoriza bastante aqui na companhia, porque a gente tem uma frota grande de pessoas trabalhando todos os dias para poder atender nossos clientes. Então, o time de BP tem um foco muito, muito grande em segurança. Por fim, a gente tem outros dois times, né, que olham partes estratégicas do time de logística. Um deles é o time de telecom. Esse time ele é responsável primeiro por todos os POS que nós temos, né, as maquininhas, elas precisam de um chip para poder funcionar, para que haja transmissão de dados. Então eles cuidam e garantem que a gente não tem instabilidade nesse sistema, porque se tiver problema com os chips, acaba que o nosso cliente não consegue transacionar. Então é um assunto mega importante, uma bola que a gente sempre tem que ter pessoas olhando. E a gente tem um time de novos negócios, que visa buscar novas oportunidades da gente melhorar a logística no seu médio e longo prazo. Então aqui é meio que, para vocês entenderem o ecossistema, né? A logística ela tem é como se fosse, para resumir tudo que eu falei para vocês, um time de operação e um time de back-office que suporta toda essa operação para a gente atender no final os nossos clientes. Sobre o meu dia a dia, ele é basicamente dividido em 3 partes, né, que eu gosto sempre de me organizar. A primeira coisa é ter alinhamentos iniciais com o meu time, então a gente tem sempre reuniões com o meu time direto para poder saber como é que a gente vai tocar a operação, como é que vai ser o dia de operação no centro de distribuição. Eu tenho algumas reuniões, né, que tenho que participar por diversos assuntos que acontecem, né? A gente tem vários projetos acontecendo aí no centro de distribuição para poder melhorar a eficiência na nossa cadeia logística. E por fim, eu sempre gosto de deixar uma etapa assim, um blanket na minha agenda para eu poder trabalhar nos projetos que eu estou me envolvendo. Porque assim, é um negócio que eu gosto de falar bastante para o meu time, é que a agenda em branco é liberdade. Então, não é porque você está em um bando de reunião significa que você está sendo bem produtivo. Então, gosto sempre de pensar em dividir o meu dia em 3 partes, né? Uma parte que efetivamente eu faço alinhamentos diretos com os meus diretos, né? Com as pessoas que trabalham comigo. Depois, efetivamente, algumas reuniões de projetos que eu estou envolvido no semestre. E depois, deixar uma etapazinha assim em branco para que eu consiga trabalhar efetivamente os projetos. Acho que é mais ou menos isso. Boa. Daí, Noel, eu queria puxar a bola para você agora. Daí eu queria que você contasse um pouquinho também do como era o seu dia a dia quando você era Angel, como é que foi essa transição agora, e também dar um pouquinho do panorama de agora para o pessoal. Pode ser? Tá bom. Então, minha rotina como Angel, ela era bem diferente do que é atualmente. Então, a gente estava bem no comecinho
do negócio. Então, na época, a gente fazia só o atendimento de ordens de serviço, né, de adquirência. E hoje o Green Angel ele tem um escopo muito maior, que abrange ativação de produtos, algumas rotinas de eficiência da cadeia que não existiam antes. Então, na época, tinha muita liberdade para você criar. A gente não sabia como fazer logística própria dentro da companhia. A única referência que nós tínhamos era os operadores terceiros, só que a gente tinha uma limitação, né, para entrar em alguns níveis de eficiência na operação terceira por conta do modelo de governança do operador. E na operação própria foi importante a gente conseguir entrar nesses níveis de eficiência, por isso o escopo do Green Angel ele foi aumentando ao longo do tempo. Com o crescimento da operação foi importante criar a cadeira do distrital, porque na época que a gente trabalhava com uma logística terceira, a gestão ela era através do chamado, né, da baixa desse chamado. E com o surgimento da operação própria, a gestão passou a ser através das pessoas que executavam esses chamados. Então foi um desafio diferente. E aí foi quando criou a cadeira do distrital e as primeiras lideranças de leste maior próprio. Novamente, a gente não tinha uma rotina muito bem definida, como gerir essas pessoas. Então, no início, foi um negócio de tentativa e erro e aprendendo ao longo do processo, enquanto as coisas se construíam, né? Hoje, como líder regional, eu começo o meu dia olhando para a operação, entendendo como está a demanda do dia, falando com os meus diretos para entender se a gente tem alguma adversidade, algum problema que a gente precisa contornar para tocar a operação do dia normalmente. Ao longo do dia eu executo alguns processos, né, e rotinas de gestão de resultado e de pessoas. Então, olhando mais para a gestão de resultado, cara, eu verifico alguns relatórios que são importantes para eu entender a operação, estudo alguns assuntos que eu quero me aprofundar ou gerar alguma análise. Faço algumas rotinas de gestão de pessoas com o meu time, one-on-one, algumas rotinas de feedback e até mesmo de algumas tomadas de decisão que vão surgindo ao longo do dia. Também gosto de deixar um espaço na minha agenda para contar com imprevisto, demandas extras e realizar algumas reuniões importantes de alinhamento com o time de back-office, principalmente as áreas da logística que tem bastante interface com o time de leste maior próprio. E entre esses compromissos eu trabalho nos projetos de desenvolvimento de time, que é um assunto que eu toco a nível Brasil em leste maior próprio. Boa turma. Daí agora, para a gente seguir a próxima rodada de perguntas, eu queria entrar mais no assunto sobre pessoas. Acho que vocês devem conhecer bastante, devem ter contratado bastante gente aí durante esse período. Daí eu queria que vocês falassem para a turma aqui qual que é o perfil das pessoas do seu time. Imagino que deve ser bem variado, né? Daí se as pessoas têm alguma formação técnica, tem que ter alguma graduação específica. Daí também, até puxando essa bola, quais são as dicas que vocês dariam para as pessoas que querem entrar na Stone? Pode começar, Stefan? Fechado, Bruno. Primeiro, falando sobre o meu time, eu acho que um negócio que cada vez mais, falando especificamente sobre formação, é um negócio que o mercado tem se atualizado, né? Eu tenho uma pessoa no meu time que não se formou no ensino superior e é um líder aí importante para a gente, enquanto tem pessoas um que formou em engenharia mecânica e o outro que formou em gestão econômica. Então, é um time plural, né? As pessoas que trabalham diretamente comigo, e de maneira geral você vê na logística e no time de supply vários tipos de formação, né? Dos meus pares, da minha líder e por aí vai. Então, assim, acho que esse negócio de formação hoje, ele segue sendo importante, mas desde que seja bem feito, que a pessoa ela consiga extrair boas experiências, porque senão acaba que não vai agregar, não vai ajudar tanto na hora de conseguir um novo desafio. Então, acho que a formação ela cada vez mais tem um papel de ser um mantenedor de experiências, né, de você conseguir gerar valor aí ao longo dos seus estudos, do que efetivamente um diploma. Eu acho que é essa primeira dica que eu daria para as pessoas, né? Não corram atrás de diploma, corram atrás de conhecimento. Isso ajuda muito mais e vai fazer com que você tenha um repertório muito maior na hora de buscar novos desafios. E falando efetivamente sobre, eu acho que dicas, né, para entrar aqui na companhia,
A primeira é que eu acho que é muito importante a pessoa se autoconhecer. Ela saber, muitas vezes as pessoas elas não conseguem dizer com profundidade a respeito de si mesmas. E isso é naturalmente uma coisa que para a gente é importante, né? A gente gosta muito de gente, então é muito legal que as pessoas elas consigam ser profundas sobre o negócio que elas deveriam ser mais profundas possível, que são elas mesmas. A outra coisa é ser franca. Franqueza, acho que é um negócio que às vezes é dito como moda, né, etc. Mas a gente gosta de pessoas francas, diretas, que não confundam, óbvio, com falta de educação, mas a gente gosta de pessoas que são diretas, que conseguem, ao mesmo tempo, ser profundas, mas sucintas e falar a verdade. Então, isso é uma coisa que a gente valoriza bastante aqui para poder entrar na companhia. E eu acho que um pouco atrelado com o negócio de buscar mais por conhecimento é que também tenham profundidade nos assuntos que se envolveram, né? E muitas das vezes eu sinto que as pessoas elas têm profundidade, elas tiveram uma experiência super bacana, mas elas não conseguem explorar tão bem, não conseguem dar detalhes técnicos ou qualitativos, né, quando são experiências pessoais, para que a gente consiga entender, né? E aí, acho que fica uma grande dica de que comunicação não é o que você fala, é que o outro entende. Então, é muito importante essa profundidade a respeito de si mesmo, das experiências, para que você consiga passar a melhor mensagem, que tem uma série de pessoas aqui querendo te ouvir. Eu ficaria com esses 3 pilares, acho que já ajuda bastante e são boas dicas aqui. Boa! E por aí, Noel, como é que é o perfil da turma? E também se puder dar mais algumas dicas. Boa. Então, no time dos Angels, a média de idade ela é de 28 anos. A grande maioria ela tem formação superior, mas não existe uma exigência, como o Stefan mencionou. A formação também das pessoas é bem variada. E acho que algumas coisas são imprescindíveis, inteligência, energia, integridade. Acho que em todo o processo seletivo na companhia a gente busca muito isso nas pessoas, além de uma trajetória empreendedora, né? Então, quando a gente está batendo um papo com a pessoa para conhecê-la e trazer para o time, nós gostamos de entender quais são os aprendizados que a pessoa teve durante sua trajetória, quais eram os desafios, as realizações pessoais e profissionais, e principalmente a questão do autoconhecimento, né? Além de uma capacidade de reflexão para conseguir promover um autodesenvolvimento e acelerar a sua curva de aprendizado dentro da companhia. Tem outras coisas que são importantes para quem quer trabalhar na companhia, que é dedicação e paixão pelo que faz. Então, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, interagindo com as pessoas e com o negócio. Então, é muito importante no final do dia você estar feliz com o que você está fazendo e principalmente conseguir curtir os desafios e as adversidades, enxergando tudo isso como uma oportunidade de você aprender, se desenvolver e agregar valor ao negócio. Boa! Daí, turma, agora vamos para a última pergunta, para a rodada final. Daí eu queria saber qual foi o maior desafio ou um grande desafio aí que vocês tiveram na Stone. Poderia compartilhar, Stefan, por favor? Assim, acho que o meu maior desafio foi, o primeiro que veio aqui na minha cabeça, foi a gente seguir contratando e operando durante a pandemia. Porque o Covid foi um negócio engraçado, né? A gente tinha uma nova diretriz mundial semana a semana, quando ele começou. E aí eu acho que a gente testa algumas coisas no time, né, que são super legais. Primeiro, flexibilidade, aprender rápido e agir rápido. Porque a pandemia, principalmente no início, que a gente tinha uma imprevisibilidade muito grande do que era o problema, apesar de ter começado na China, foi sempre sendo uma grande novidade em cada país que chegava, e aqui no Brasil não foi diferente. O time de supply ele fica em São Paulo, foi uma região que foi fortemente atingida no início da pandemia, né? Então foi um desafio bem, primeiro, intenso no início, mas hoje eu acho que a gente gosta de dizer que foi uma das várias cicatrizes aí que a gente deixa e que serve para a gente contar a história depois.
Então, acho que, de maneira simples, foi a gente conseguir crescer o time, seguir trazendo gente para poder trabalhar com a gente aqui no time de supply e efetivamente fazer essa gestão de crise aí da pandemia ao mesmo tempo. Seguir operando. Boa. Imagino que não tenha sido nada fácil, né? Boa. E por aí, Noel? Boa. Um dos maiores desafios foi a expansão do Nordeste. Então, foi um negócio que me desafiou muito, principalmente pelo histórico do meu desafio anterior. Então, como eu disse, eu tive um desafio no Rio de Janeiro de expandir a operação e migrar o share da terceira para a própria. E 1 ano e meio no Rio eu contratei 6 pessoas. Então, na época, não havia um perfil que nós buscávamos, não havia uma estrutura de recrutamento dentro do time. Então, foi um desafio muito grande. Quando eu fui para o Nordeste, o principal feedback do Rio foi, cara, você demorou muito para formar o seu time. E lá eu tinha o principal desafio, era expandir para toda a região numa velocidade muito maior. E foi muito legal o quanto eu consegui me superar nesse sentido. E para eu conseguir realizar essa missão, foi importante principalmente refletir sobre os erros do desafio anterior e conseguir implementar isso no meu dia a dia. Então, refletindo sobre o que me impediu de cumprir o desafio no Rio, foi uma virada quando você sai de um cargo que tem um escopo muito operacional para uma cadeira de liderança. Então, como líder, eu continuei operando ao invés de liderar. E aí, sempre que tinha algum problema na operação, eu era a contingência e acabava não cumprindo a minha missão principal, que era liderar as pessoas e fazer com que a operação crescesse. E no Nordeste, eu comecei desde o início falando, cara, eu vou cobrir todos os gaps do passado para conseguir realizar a missão. Então, a primeira pessoa que eu contratei, eu precisei treinar ela muito bem para ela ser uma contingência da operação quando houvesse algum problema e principalmente como o fluxo de pessoas entrando seria muito grande, eu precisava de formadores. Então eu fui criando multiplicadores dentro de cada operação, em cada estado, para que elas pudessem formar essas pessoas ao longo do tempo. E eu conseguisse me dedicar mais à questão do recrutamento e à liderança do time e o projeto de expansão. Então eu considero que foi o maior desafio porque eu precisei me superar em uma das missões que eu não mandei bem no passado. Então foi muito legal. Eu aprendi muito no processo. Boa. Então, era isso por hoje, turma. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi legal demais estar aqui aprendendo também. E daí, só agradecer mesmo. Muito obrigado. E, turma, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Um abraço. Turma, acabou, então muito obrigado aí, de verdade, viu? Foi legal pra caralho o papo, daí eu vou fazer o textinho, depois eu mando pra vocês verem também. Se quiserem mandar pra turma, fica à vontade. Beleza? Valeu, Brunão. Valeu, Bruno. Tchau. Valeu, chefe. Até mais, Noel. Até mais. Tchau, tchau.